Quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora comigo em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde nós temos as bem-aventuranças. Mas o tema da ministração aqui nessa noite é os valores que Jesus Cristo autorizou. Quero falar um pouco sobre os valores autorizados por Jesus. Muita coisa, muito costume, muito valor, muita prática que nós temos, inclusive como igreja, jamais foi autorizada por Jesus. Jamais foi algo que ele quis ou colocou sobre a igreja ou estabeleceu para que a igreja levasse. Em determinado momento o Senhor Jesus, ele fala: o meu fardo e o meu jugo não são esses. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E existiu uma crise com os religiosos da época, porque o próprio Senhor Jesus diz, tem um grupo que coloca um fardo tão pesado sobre o discípulo, sobre quem quer andar com Deus, que ele não quer nem chegar perto. E essa é uma grande verdade. A nossa preocupação pastoral com isso, nós estamos, parece que há alguns dias já trazendo algumas mensagens e algumas reflexões da palavra de Deus bastante contundentes, né? Falamos sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, as características dessa igreja, lembram, né? Uma igreja diácona, uma igreja que serve, uma igreja que adora, uma igreja que proclama. Depois falamos sobre o que significa o santo, a diferença entre o santo e o profano, o que é realmente uma vida santa e o que significa uma vida profana. Todas são abordagens profundamente pastorais, que tem uma preocupação com a saúde realmente de caminhada da igreja, e não com a fachada, não com a vitrine religiosa, né? E não com a aparência religiosa. A aparência é essa que Jesus nunca investiu muito tempo nesse processo da aparência religiosa. De vez em quando nós encontramos alguém vivendo um valor que não foi autorizado, não foi exigido, não foi cobrado, não é algo que Jesus pediu. E lá pelas tantas da sua vida ele se dá conta. Quer dizer, por que eu estou fazendo? Para que eu estou carregando esse fardo aqui? Para que eu estou carregando esse jugo aqui? Se isso não foi pedido pelo Senhor, se isso não produz, não traz realmente nenhum tipo de crescimento espiritual, mas como biblicamente fala, algumas coisas nos dão uma sensação, uma falsa segurança de que nós estamos vivendo uma religiosidade que é satisfatória. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara. Pelos frutos se conhece a árvore. Amém? É pelos frutos. E se não tem fruto, o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que produz fruto é podada para que produza mais. A árvore que não produz fruto é cortada, é tirada. O Evangelho é bastante sumário, bastante simplificado. Então, eu não quero isso para a minha vida, que você leve valores, preço que o Senhor Jesus não pediu, que Ele não exigiu, que Ele não estabeleceu. O grande problema, além de sobrecarregar você, também vai tirar você do foco de andar e de seguir aquilo que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu, aquilo que realmente é valor estabelecido pelo Senhor. Então nós vamos falar um pouco sobre alguns, né? Impossível em uma única ministração abordar todos os valores. Então o tema é os valores que Jesus Cristo autorizou. E vamos começar por alguns. Vamos seguir Mateus capítulo 5, porque fala justamente das bem-aventuranças. Quando o Senhor Jesus diz, bem-aventurado é aquele, abençoado é. E aí então ele qualifica, ou ele autoriza um comportamento, um valor, autoriza e diz, ou ele vem autenticando uma maneira de caminhar. E é isso que nós precisamos entender. O que foi que Jesus autenticou? O que ele disse? É isso aí, é dessa maneira, siga dessa forma, porque no caminho isso pode se distorcer. Então voltamos ao que Jesus ensinou. Capítulo 5, versículo 1, ele começa assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte
E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não tem nenhum amém, nenhum aleluia, em nenhum desses, você vê? Porque eu acho que é bastante difícil, E agora a gente começa com os valores de Jesus e com os nossos valores. Aquilo que nós colocamos um peso, um preço, e Jesus não colocou preço nenhum, disse: isso é sucata. E muita coisa que nós reputamos como nada, como sucata, ele diz: isso é o mais caro, isso é o mais precioso. E aí então nós nos damos conta de que existe uma diferença de câmbio, de valor entre aquilo que nós dissemos que é precioso e aquilo que o Senhor diz que é. E aí então é o grande desafio, é a grande luta que nós precisamos novamente voltar para avaliar e para colocar em ordem. Eu coloquei algumas reflexões aqui com relação a Mateus capítulo 5, e eu quero caminhar com você para depois entrar em outras. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós precisamos entender o contexto aqui de pobre de espírito, porque ninguém quer ser pobre de espírito, pelo menos no nosso contexto, na maneira como nós interpretamos. Nós temos Jesus, nós entendemos que o nosso coração está cheio de Deus, não é? Eu espero que esteja, amém? Você está cheio de Deus ou cheio do quê? Você precisa definir. Esses dias eu estava conversando com alguém tão cheio de teologia, tão cheio de princípios, tão cheio de ideias teológicas, sociológicas, fisiológicas e sei lá mais o quê. Entendi, era muito. E disse assim: não tenho alegria de viver. Eu falei: opa, como pode estar cheio de conhecimento de Deus, cheio de entender das coisas filosóficas, teológicas e não tem alegria de viver? A alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais você conhece Deus e não a letra morta, mais você tem alegria de viver, mais você tem graça no seu coração, mais você tem uma coisa gostosa, um fogo do Espírito na sua vida. Então acho melhor você fazer um faxinão nesse coração aí, que não tem mais alegria de viver. Esse coração está parecendo, desculpa a palavra, uma pia entupida. Desentope. Então você tem que se tornar novamente um espaço vazio para tudo aquilo que é de Deus, para você sentir a graça de Deus. Porque se você se enche de Deus, você melhora, meu irmão, você melhora, você fica bom. E aí então aqui o Senhor Jesus diz: aquele de um espírito tão liberado de espaço, onde o reino de Deus tem espaço. Tem gente que chega para mim e diz assim: eu já fui em todas as religiões, me explica esse negócio aí. Aí eu falei assim: você está cheio demais, você precisa se esvaziar. Você precisa aceitar que Jesus Cristo é o Senhor. Precisa aceitar que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e pronto. O apóstolo Paulo dá uma boa experiência dele com relação a isso. Ele diz: eu decidi, ou seja, uma decisão, eu decidi não saber nada mais a não ser Cristo e esse crucificado. Aleluia! Era um cara que tinha muito, conhecia muito, sabia muito, mas ele não chegou em lugar nenhum. Pior, ele chegou em lugares bem ruins. Ele se tornou um dos mais terríveis e legalistas religiosos da sua época. E aí, quando ele tem um encontro com Jesus, ele diz: quer saber? Eu não quero saber nada a não ser de Jesus e esse crucificado. Eu quero simplificar a minha vida, quero simplificar essa mensagem. E quando a gente faz isso, irmãos, quando a gente simplifica o nosso coração, a gente faz uma faxina no nosso coração, de todas as mágoas, ressentimentos, ideias, toda essa tralha que ficou no coração, tem espaço para o reino de Deus. Tem espaço para Deus construir a estrutura que Ele quer na nossa vida. Aleluia, viu?
esse é um valor autorizado por Jesus. Então, eu falei para você o primeiro aqui. Quais os valores autorizados por Jesus? Alguém que sempre está esvaziando, procurando. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver o que tem entulhando a minha vida, para jogar fora. O pastor Carlinhos uma vez falou uma palavra, uma expressão que eu nunca mais esqueci. O quartinho do baratol. Inventou essa expressão, né? O que é o quartinho do baratol? E aquele quartinho da sua casa, se você tem aquele quartinho, que tem aquele ventilador penso, que você não joga fora, já viu? Tem o pneu do carro que trocou, não serve para nada, não sei porquê, mas guardou lá. Tem um mimeógrafo ainda guardado lá, daquele que usa álcool e girava assim. Sabe aquele? O quartinho do baratol pode ser uma gaveta, pode ser aquela caixa de papelão em cima do guarda-roupas, sei lá, o porta-malas do seu carro. Um dia eu encontrei o porta-malas do carro do irmão, que nem barata ficava lá. Tinha tudo, tinha até uma pizza de 3 anos lá, esquecida lá. Tudo. Então, de vez em quando, é uma verdade, né? O irmão guarda aquela camisa. Irmão, vamos uma coisa para você. Se você pretende emagrecer, você precisa realmente de um compromisso muito sério. Se for só de coração e na mente, você não vai emagrecer. Se você não tomar uma atitude muito drástica, né? Deixa eu te falar uma coisa, só na glória que você vai receber um novo corpo. Então, sabe aquela camisa que você põe, parece que tem uma hérnia, porque ela faz assim? Doa para casa de recuperação, tem um monte de lugar. Você fica lá guardando aquela, não, eu vou emagrecer ainda, e aquela camisa que eu mais gostava, eu vou usar ainda, né? Não vai, irmão, abençoa, né? Você tem que liberar, você tem que abrir espaço na sua vida. Se você tem uma montoeira de livros que você relê, você é dos que relê o mesmo livro? Eu sou assim, quem relê os livros? Sabe o que você faz? Você precisa de coisa nova. Doa esses livros para vir coisa nova na sua vida. Senão você fica só nesse. Na internet está cheio agora, né? Tem gente que é só um livro a vida toda. Renova aí. O único livro a vida toda que você precisa é a Bíblia, a palavra de Deus. Os outros precisa renovar. Transformados pela renovação do vosso entendimento. A palavra do Senhor diz. Você precisa ter um espírito tão liberado de espaço que caiba qualquer coisa nova de Deus para a sua vida. Você precisa estar numa constante faxina. Você precisa estar constantemente permitindo que Deus ministre, fale ao seu coração com sua vida, senão daqui a pouco você é um daqueles irmãos que diz assim, eu sou desse jeito e não vou mudar. Sai dele, demônio do não vai mudar. Não quer mudar. Não quer pedir perdão, eu não vou lá, vai sim, vai pedir perdão, vai se consertar. Você acredita em coisas, talvez os seus valores não foram valores autorizados por Jesus, são valores que foram colocados, marcados em você, por uma questão familiar, por uma questão de tradição, por uma questão de esquisitice, e por aí afora, mas não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus, e nem com a sua palavra. Eu estou falando de quem viveu 30 anos no ministério e criado na igreja desde pequeno. Mas por que você faz assim? Porque eu aprendi assim e pronto, e acabou. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer abençoar você. Deus quer que você possa entender algo diferente e você não quer abrir espaço. Dá um espaço para o Senhor operar na sua vida. Ele está batendo na porta, abre a porta. Está vendo? A minha foi fraco já. Abra a porta para Deus, meu irmão. Lembra do Zaqueu, que sobe na árvore lá? Todo mundo meteu a boca no Zaqueu, mas Jesus autorizou aquela atitude dele. Autorizou ou não autorizou? Porque ao invés de dizer, sai daí rapaz, está fazendo? Ele disse, eu vou na tua casa, gostei do que você fez, aleluia, hein? Todo mundo recriminou. Ele vai na casa do Zaqueu, esse cara não presta. Ele chega na casa do Zaqueu e é só bênção. É só libertação, é só cura, é só transformação, é só mover de Deus. E o pessoal reclamando, e o Senhor Jesus autorizando aqueles valores. O Senhor Jesus, olha, o Zaqueu diz assim, olha, se eu roubei alguém, se ele falesse é porque tinha gente que estava dizendo que ele roubava, né? Se eu roubei alguém, eu vou restituir tudo.
O que eu fiz de errado eu vou consertar, eu vou arrumar. Jesus olha e diz: hoje veio salvação nessa casa, aleluia. Ele autorizou o valor daquele homem, ele autenticou o que ele estava fazendo. Ele não precisa nem dizer: ô Zaqueu, peraí, agora deixa eu ensinar algumas coisas para você. Irmãos, na presença do Senhor há liberdade. Na presença do Senhor há um mover do Espírito Santo de Deus. O que a palavra do Senhor diz? Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Porque você fala, você aconselha, você diz, e a pessoa faz tudo ao contrário. Não é assim? Mas quando o Espírito Santo toca, mexe no coração, incomoda, quando o Espírito Santo vem sobre aquela vida, ela faz o que ela tem que fazer certo. É o mover do Espírito Santo. Que aconteça o mover do Espírito Santo de Deus na tua vida nessa noite, meu irmão. E quando acontece isso, você faz a coisa certa. Você abandona o erro. Você muda de direção. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Tem gente que não tem espaço no coração para o reino de Deus, porque ele já construiu o seu próprio reino. É um acumulador espiritual. Eu assistia lá no Discovery, sei lá qual era o canal, aí tinha lá os acumuladores. Aquele povo que junta tudo e vai aumentando as coisas até não caber nem a pessoa, assim. Até o rato foge da casa, porque eu ficava expulsando demônio o tempo todo, né? Falei, como pode, meu Deus, né? E aí tinha que chamar a polícia para pegar o velhinho. Lá normalmente é um velhinho, uma velhinha, né? Porque já há muito tempo que ele vem juntando as coisas, e quando ele chega na idade assim avançada, a casa está desmanchando de tanta coisa. Quando abriu a geladeira lá, tinha um hambúrguer de 9 anos vencido dentro da geladeira. Estava marcado lá e não deixava tirar. Não, se tirar isso eu passo mal. E aí teve que vir polícia, assistência social. A pessoa teve um infarto até quando começou a tirar as coisas ruins lá. E eu repreendendo: sai demônio dele. Aí a Nilda: mas Joel, isso é gravação. Eu falei: mas tomara, Deus vai lá e repreende demônio desse homem, porque como pode? Eu falei: não vou assistir mais, está me fazendo mal. Está me fazendo mal isso já. Não quero ver. Põe um ao vivo aí para ver se eu derrubo aí daqui mesmo. Sai demônio daí. Vamos, libera, começa a jogar as coisas pela janela. Eu fico pensando, tem gente que não tem espaço para o mover de Deus. Não tem espaço para Deus implantar o reino dele no coração, porque está entulhado, está totalmente sobrecarregado. Irmão, que aconteça uma libertação na nossa vida, na sua vida, na minha vida, para que Deus possa estabelecer na nossa vida. Isso é valor autorizado por o Senhor Jesus dizendo. O versículo 3 foi esse, o versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Interessante. Mas os que choram por um motivo. Eu achei interessante. Aqueles que choram, aqueles que são atingidos, aqueles que ficam compungidos por uma razão específica. Não é gente que simplesmente entrou num processo depressivo, ou por chorar, ou chora por tudo, ou ficou tão sentimental que não consegue mais articular. Mas aquele que sente a dor que Deus sente. Que bênção quando você começar a sentir a dor que Deus sente, porque aí você tem um foco, aí você tem uma direção na sua vida. Você não está simplesmente desesperado com o mundo vivendo o apocalipse zumbi. Você sabe que existe uma esperança, você sabe que existe uma direção, você sabe que existe um procedimento correto de Deus para resolver essa situação. Então eles, bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Falei, puxa, que coisa linda. Aquele que sente a dor, que se identifica com a dor de Deus, a ponto de aguardar ser consolado pelo próprio Deus. É impressionante, mas é o choro que não leva você para desacreditar da existência e desacreditar do mundo. É o sentir uma dor que não leva você à descrença ou ao um completo processo aonde você fica anestesiado e entorpecido, mas você sabe que você pisa numa situação que ali é Deus que vai operar, é somente Deus que vai mover, e você entra sem viver um processo desequilibrado, onde não tem mais jeito, onde não sei mais o que eu faço, onde você perde a expectativa, onde você perde a esperança. Mas você tem esperança de que o Senhor é aquele que vai quebrar todo aquele jugo no momento certo, na hora certa. Porque você não pode ficar
tão desequilibrado assim, que perca o teu controle, que perca o domínio, perca o teu equilíbrio. Mais um, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É interessante. Como pode ser manso e ao mesmo tempo herdar a terra? Para herdar a terra me parece que precisa de muita luta. Para herdar a terra me parece que precisa de muita guerra espiritual. Mansidão parece que não se encaixa no ideal de conquista. Como é isso? O que significa ser manso? Você olha o pitbull daquele que você olha assim e diz, esse daí deve ter tido uns demônios, acho que foi expulso, mas deve ter tido. E o dono diz assim, não, ele é manso, pode passar a mão na cabeça dele. Você diz, quero não, vai que dá um bicho nele hoje, ele me pega, né? Não, ele é manso. E aí você chega perto, passa a mão, você sabe do potencial que tem aquilo ali, mas você sabe que ele está sob controle, e ele não vai te agredir, e ele não vai fazer nada contra você, mas ele tem poder para aquilo. Isso é a mansidão. Sabe por quê? Porque senão você fica que nem doido por aí afora. Tem muito crente que não tem pavio, tem muita pólvora, né? Explode toda hora, não tem como controlar. E aí então Deus parece que precisa tirar um pouco da sua pólvora, né? Do explosivo que tem em você, para você parar de explodir e fazer em pedaços tudo à sua volta, já viu? Tem gente que estraga tudo. Você não fala assim, você não age assim, você não faz dessa maneira, dá 2 segundos, ele pá, estoura tudo, pronto. Irmão, não falei que não era para falar, não era para dizer assim, não era para falar assim, a tua raça chegou aí, tocou a campainha, isso vai dar um problema agora, né? É que eu não consegui, pastor, eu falei, mas tem muita pólvora, né? Você precisa de mansidão, porque tem horas que para andar, seguir o evangelho do Senhor Jesus, você vai precisar dar a segunda face, e você tem que andar com mansidão. Você vai precisar andar a segunda milha, com mansidão. Você já viu? A sua esposa saca quando você fez a coisa sem mansidão. Ô meu querido, lá de noite, sim, 11h30, 20 para meia-noite, faz um chá para mim. Aí você, né, tá, eu faço. Aí chega lá no fogão, pá, põe a panela, põe a água, pá, pá. Ela está ligada que você fez na paulada aquele chá. Não adianta nada você levar um negócio para lá para ela. Já não vai ganhar mais nada mais, nem beijinho, nada, nem boa noite. Porque já fez um negócio no atropelo mesmo. Faz o prato para mim. Pó, toma. Nossa, nem na guerra faz o prato assim. Tragou. Não está manso não, está nervoso. Precisa de mansidão. Isso é só uma ideiazinha, né? Tudo bem? Hã? Está falando em línguas isso? É línguas? Ai, Jesus, está manso não, né? Já começa a orar, sai dele, em nome de Jesus, segura Jesus, né? Que vai me morder aqui. Mansidão, controle. Eu fiquei olhando, sabe, essa mansidão, ela se reflete, ela se desdobra, assim, são aqueles que são capazes de uma mansidão escatológica. Uau, é uma palavra exibida, bacana, né? Irmão, você vê tudo que está acontecendo nesse mundo, você vê todas as injustiças, as lutas, você tem que ter uma mansidão escatológica, não é teológica não, é escatológica, sabendo que Deus vai dar resposta para todas as coisas ruins, terríveis que você está vendo, ainda que seja no último dia, na última trombeta, mas enquanto isso você vai manter a compostura de cristão, você vai manter os modos, isso é manso, é manter os modos, é manter a compostura. Você consegue manter a sua compostura? Você consegue se comportar como um cristão em todas as situações, em todas as circunstâncias? Isso é mansidão.
Isso é mansidão. Isso não é não ter a capacidade, não é ser inóculo, não é ser gelado, não é ser completamente amorfo. Não, é ter condições, mas abrir mão por ter uma conduta que condiga com aquilo que o Senhor Jesus autorizou e como nós devemos ser. Aleluia, diga amém, na marra. Essa semana eu precisei muito disso, faz ideia. Parece que Deus põe uns testes na sua vida, né? Uma torneira pingando em casa. E a pastora tem que arrumar a torneira, tá? Eu tinha um horário, vou arrumar a torneira. Aí fui lá, comprei os negócios lá para arrumar a torneira. Aí fecha o registro. Puf, o registro estourou. Aí eu fiquei olhando assim, me dá mansidão, Senhor, que eu quero pegar uma reta e dar um buraco na parede. Mas o registro não começou a pingar, o registro começou... Psss, a área inteirinha alagando, parecia navio afundando. E eu estava com hora para sair. Meu pai do céu. Só que eu não entendi, um registro do prédio, né? Um registro de dentro de casa, primeiro andar, jogando água na parede. Onde é que eu fecho o registro do registro? Demorei meia hora para achar o zelador, para achar onde era o registro do registro lá em cima. E a água saindo, e o tempo passando, né? E eu, aleluia, eu vou começar a orar em línguas aqui, porque eu não estou mais manso, já vai sair o rabo e o chifre já de ódio aqui, Senhor, tem misericórdia. Aí arrumei a torneira não pinga, mas o resto está tudo molhado agora. Aí quando eu vou arrancar o negócio da parede, nenhuma ferramenta dá, porque eu acho que foi o Tiradentes que colocou o registro ainda lá, verde, duro, que nem o coração do fariseu. Aí eu tive que sair de casa e vir na igreja para pegar minha chave de grifo, porque minha ferramenta está tudo aqui na igreja. Aí de lá aqui você vem crescendo espiritualmente, né? E volto lá. Aí arranquei o negócio, igual arranca um dente o dentista, arranquei aquele registro, né? E aí Nildo olhando, tipo, né? Quero ver se vai perder aí a estribeira. Oh, meu Deus, me dá graça, me dá graça. Foi uma manhã de intercessão, de oração, irmão. Depois fui 3 vezes no lugar que vende os pedaços do registro, até conseguir o certo. Aí era uma borrachinha desse tamanho assim, ó. Era quase uma lente de contato para pôr no olho, assim. Aí o homem me deu aquela borrachinha, o senhor passa um negócio e põe lá dentro. Falei, tá. E aí quando eu cheguei, eu descobri que precisava de 2, tinha uma. Aí volta para pegar outra. Aí eu volto lá de novo. Cheguei atrasado no meu negócio que eu tinha que fazer. Falei, aleluia. Pior que tem mais uma torneira lá que eu tenho que resolver. Aí eu já estou, gente, eu falei, Jesus, eu preciso de graça agora. Eu sei que eu vou mexer naquilo e vão se manifestar os demônios todos. Me ajuda. Difícil manter a compostura, né? É difícil. É difícil manter a compostura, manter essa mansidão, não mostrar os dentes, as garras, porque todo mundo tem. Eu não tenho. Você tem as tuas garras aí. De vez em quando não diz assim, ó mulher, tu não me conhece. Casado há 30 anos com um cara, não conhece? Que demônio está escondido ainda, que vai se manifestar ainda que não apareceu dessa legião. Sai dele. A mulher diz, olha aqui, eu não sei o que lá. O que tem aí debaixo aí que não apareceu ainda, né? Todo mundo tem suas garras para mostrar. Tem, todo mundo tem aí suas mandíbulas para aparecer. E tem que estar isso tudo debaixo do controle da autoridade do Senhor Jesus. É a grande verdade, irmãos. Nós somos essa miséria aí. Pastor, que é isso? O apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou. Eu tenho que ser amansado pelo Senhor Jesus, sim. Então, bem-aventurados, abençoado quem é capaz de ter uma mansidão escatológica. De entender que é hoje e até o porvir, você tem que se portar, você tem que se comportar, você tem que ter uma conduta que condiga com aquilo que o Senhor Jesus concorda, não é o que o mundo concorda, não, porque no mundo assim você tem o direito de chutar o balde de vez em quando, mas Deus disse, você não tem direito nenhum não, pode ficar aí na tua, quietinho no teu canto, está difícil, vai orar,
Glória a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqueles que têm fome e sede, que aguardam sabiamente a mesa que será posta por Deus e ninguém mais, e em nenhuma outra mesa. Nós podemos agir ou reagir para saciar a nossa fome, a nossa sede, seja ela espiritual, seja ela existencial, em um monte de lugares que estão preparando mesas para a gente. Mas bem-aventurado, sábio aquele que diz: eu não vou comer aqui, eu não vou me misturar com isso daqui, eu só me sento na mesa santa do Senhor. Quando nós pregamos do que era santo, do que era profano, nós estamos também nos referindo a isso, porque você tem que avaliar: eu não quero estar em um lugar aonde eu vou me saciar, aonde eu vou beber. E quando eu falo de comer e beber, eu não me refiro só no contexto físico, mas também espiritual, conversas, ideias, valores, situações, circunstâncias. Eu me alimento única e exclusivamente do Senhor Jesus. Essa é a mesa que me alimenta, essa é a minha fome de vida, essa é a minha fome existencial. Em nenhum outro lugar eu vou me saciar. Esse é o tipo de valor autorizado por Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu fiquei impressionado. Esse para mim é a bem-aventurança mais forte, a mais radical de todas. Quando nós falamos de misericórdia, para nós é algo comum, é uma coisa muito próxima. Precisamos ser misericordiosos. Você se considera misericordioso? Mais ou menos, né? A gente procura, né, ser misericordioso. Agora, você imagina que nos dias de Jesus, ele está falando mesmo para uma igreja, mesmo para aquele povo que estava interessado, comprometido, um povo que apedrejava a gente, um povo que não tinha problema nenhum em sair da sua casa para assistir um pecador ser morto à pedrada. Faz ideia? Esse povo não era misericordioso. Esse povo não entendia o valor, o princípio da misericórdia. Não entendia esse valor. Você tem que ser misericordioso. Você tem que dar uma outra chance. Quando Jesus diz, se alguém ferir o rosto, oferece o outro, ele está falando de tolerância, não é? Agora a lei dizia assim, olho por olho, dente por dente. Nesse contexto todo mundo segue banguelo, todo mundo se espatifando o outro. Esse era o mundo das pessoas que estavam escutando. Seja misericordioso. Bem-aventurado é o misericordioso. De repente vem uma turba enfurecida, coloca uma mulher, joga no meio da rua e diz, vamos matar porque ela é uma pecadora. Todo mundo pegando em pedra para matar apedrejado. Você faz ideia da cena? Você faz ideia que coisa horrível ver alguém ser morto apedrejado? Jesus dizendo, ô pessoal, esse tipo de procedimento eu não autorizo. Eu não estou autenticando esse valor em vocês. Vocês são tremendamente radicais, tremendamente legalistas. Vamos ser misericordiosos. Acho que a gente está precisando ouvir isso hoje, né? Porque é isso que Jesus ensinou, é isso que ele autenticou. Ele diz, o valor que eu autorizo é esse valor aqui, quando você é misericordioso. Ser misericordioso. Uau, aí você pode começar a procurar na palavra de Deus, a partir daí, todos os outros valores que Jesus autorizou. O que é um valor autorizado? Alguém está dizendo que é um valor autorizado. Lembram, a mulher que unge os pés de Jesus, Mateus 26, uma mulher pecadora, o texto só diz, uma mulher pecadora. Jesus entra na casa, temos um jantar especial, alguém está dizendo que está honrando Jesus, está dando um jantar. Aí a mulher entra, chorando, prostrada aos pés de Jesus, chora, enxuga os cabelos, com os cabelos, os pés de Jesus, derrama o vidro, aquele vaso de perfume caríssimo sobre Jesus, e Jesus está deixando ali. Mas aí no coração das pessoas, está crescendo um vulcão. Daqui a pouco o pessoal começa o quê? Murmurar. O cara que convidou Jesus já está julgando. Se Jesus soubesse quem é essa mulher,
Ele não é profeta nem coisa nenhuma. Ele não tem unção nenhuma. Se ele tivesse unção, se ele tivesse qualquer discernimento de Deus, ele não deixava nem essa mulher encostar a mão nele. Porque ela não presta, não vale nada. Jesus só prestando atenção. Daqui a pouco foi os discípulos. Tem um discípulo lá que está preocupado com dinheiro. Para que esse desperdício? Por que é que pegou esse perfume e derramou sobre Jesus? E começam a recriminar. Começam a falar um monte de coisas em cima. Para que é isso, mulher? Começam então um processo de crítica. Você já entrou no lugar que você começa a ser criticado pelo que você está fazendo? Crítica, criticar, criticar, criticar. Aí Jesus disse: deixa, vamos parar. Vamos calar a boca aqui. Ela está fazendo uma coisa boa para mim. Autorizou o que ela estava fazendo. Que coisa linda, né? Ser autorizado por Jesus. Que coisa linda surpreender todos. Que coisa linda surpreender até o próprio Deus. Ninguém, os discípulos, ninguém discerniu. Jesus tem que parar. Vocês param de falar. Vocês param de falar aqui. Porque o que ela está fazendo é algo que vai ser lembrado em todos os lugares que o Evangelho for ministrado, que pregar o Evangelho. Ela está se antecipando, me ungindo para a sepultura, e ela está me honrando. Valor autorizado por Jesus. Mais um? Vocês aguentam mais um? Lucas capítulo 23, o 42, 43, 44, é a crucificação de Jesus. É interessante que Lucas é o evangelho que fala dessa característica especial. Você pega Mateus e Marcos, ambos não falam desse momento especial, quando um dos criminosos, um dos ladrões que está crucificado ao lado de Jesus, tem uma palavra diferente. Nós conhecemos Jesus crucificado no meio, um ladrão de cada lado, todo mundo ali está falando coisas, ofendendo, injuriando, aviltando, e aí então um dos ladrões disse: se tu é o Cristo, filho de Deus mesmo, se você é quem diz que estão dizendo que é, vê se você faz alguma coisa e salva a gente aqui. Aí o outro rapaz, que é um criminoso, está pagando o preço dele ali, sendo executado. É interessante que mesmo no momento psicológico, no momento traumático, no momento da sua execução, ele tem lucidez para fazer a coisa certa. Muita gente na vida, né, usa o seu momento emocional alterado para justificar os seus atos feios. Esse rapaz, irmão, era para estar em desespero, estava vivendo a morte, estava vivendo a sua execução. Eu acho que não existe um momento na vida mais traumático, de maior agonia do que saber que você está ali e você não vai escapar não, e vão te matar, e você está morrendo ali. Ele vira para Jesus, depois ele fala primeiro para o outro ladrão: você, rapaz, você cala a boca, porque a gente está aqui porque a gente merece. A nossa vida nos trouxe até essa posição aqui, mas esse aqui não fez nada para merecer esse castigo terrível. Confissão. Jesus autenticou o poder da confissão na nossa vida. Ele diz: nós estamos aqui porque a gente merece. Ele reconhece o que ele fez. Coisa mais difícil que tem nesse mundo é fazer alguém reconhecer, não é? Mas, rapaz, reconhece o que você fez logo. Não fica tentando amenizar a coisa. Todo mundo, não, é que eu só dei um tiro nele porque eu pensei que a bala não ia entrar. E é isso, fica tentando inventar desculpa para o óbvio. Misericórdia. Eu só dei um tapa nele porque eu achei que o tapa não ia doer. Sei lá. Ele vira para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele atribuiu a Jesus um reino, chamou de Senhor, mesmo na dor, na tortura, no sofrimento, ele foi capaz de ter modos. Já viu crente que não tem modos na oração? Como é Deus? Vai fazer alguma coisa ou não vai?
eu ordeno, eu declaro e eu jogo o enxofre ungido, o óleo santo e o sabão abençoado e mais o sal grosso da campanha. Já chega na malcriação com Deus. Já chega já chutando. Perde a compostura total. Como se pudesse exigir e fazer Deus operar o favor dele, passar por cima da soberania de Deus. Irmão, Deus é soberano. Deus é soberano. Eu sempre falo aqui, Ele é o oleiro, nós somos o barro. O barro não diz para o oleiro o que faz, o que não faz, quando faz. Se Ele quer, Ele quebra, se Ele quer, Ele deixa como está. Você pode orar, você pode espernear, mas Ele continua sendo Deus. Nós perdemos a compostura. É a grande verdade. Perdemos os modos. A gente chega rasgando, atropelando, achando que a gente pode. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus, interessante. Nós batizamos alguém esses dias, né? O Luiz, lá na praia. Uma circunstância já bem difícil. Aí me perguntaram, e essa etapa, e essa outra etapa, e essa outra etapa, né, Paulo? E o discipulado, Paulo está fazendo, e a libertação, e o isso e aquilo. Eu falei, irmãos, a pessoa está no estado de saúde crítico já. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Crê? Vamos resolver esse negócio agora aqui, já vamos para a água, já vamos batizar agora. O Senhor Jesus olhou para ele, autorizou, autenticou aquele momento. Hoje, rapaz, você vai estar comigo lá no paraíso. A gente se vê lá. Aqui ainda tem um pedaço ruim para passar, mas daqui a pouco a gente está lá. Oh, Jesus, aleluia. Pode ter. O que eu já fui abordado por gente que discorda desse ato de Jesus, você não faz ideia. Quando aparece alguém meio desintonizado com o amor, com a misericórdia de Deus, o cara vem reto na batata para acertar isso. Como é que fica esse negócio? O cara teve uma vida toda bebê, e aí depois Jesus... Eu falei assim, eu não posso fazer nada. O Senhor estendeu a mão para ele, autenticou, porque ele se arrependeu. Porque ele... mas se você quer ser juiz, está com você. Porque ninguém pode ser juiz dessa situação. Nós não fomos chamados para ser juiz de nada. Nós somos testemunhas, aleluia. Olha, ninguém disse amém, disse um pouco amém. Você é testemunha do Evangelho, meu irmão. E sabe de qual parte do Evangelho que você é testemunha? Da parte que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar os pecadores, dos quais nós somos os principais, eu sou o principal, eu e você, como o apóstolo Paulo falou. É isso aí, pronto. Jesus autenticou, autorizou esse valor. Esse é o valor o mais caro. E aí a gente fica defendendo, a gente fica sofrendo por situações, circunstâncias que a gente não precisa defender. Jesus autorizou o perdão. Jesus autorizou a fé. O centurião chega até o Senhor, até Jesus, todo mundo já vem, olha, atende ele, porque até que ele é bom. Ele diz, não precisa fazer isso não. O centurião chega para Jesus e diz, olha, tem um problema. O meu servo está em casa lá muito doente, é uma situação terrível, e eu vim aqui pedir que o Senhor cure ele, mas não precisa ir lá na minha casa, fala daqui que eu sei que o Senhor é poderoso, não importa se é aqui ou lá, ele vai ser curado. Jesus olhou e disse, não vi fé em Israel como a desse cara aqui, pode ir, ele está curado, pronto, recebeu. Eu imagino que aí tem um monte de gente que ia apresentar todos os, primeiro, item 1, ele é romano, centurião, já baixou o cacete, um monte de gente aqui, melhor só não ir na casa dele. 2, iam apresentar 50 razões, mas Jesus autorizou, aleluia. Vem a mãe com o enterro do seu filho, Jesus, para o enterro, deixa eu tocar no morto. Tocou no morto, todo mundo já saiu de perto, porque quem tocava no morto era considerado impuro ritualmente. Pegou o menino, devolveu vivo para a mãe, aleluia. Jesus autorizou. Sabe qual princípio é esse? Sabe qual valor é esse? Não tenha medo da morte, profetize vida em nome de Jesus. Eu não vou pôr minha mão nisso daí, está enrolado,
eu não vou pôr a minha mão nessa situação, eu não vou discipular isso aí não, eu não vou pôr a mão nisso, e nesse lugar a obra não vai para frente aí, nada deu certo aí, eu vou pôr a mão, em nome de Jesus, as coisas vão mudar, aleluia. Você não precisa ter medo de pôr a mão, o Senhor Jesus autorizou a fé, a autoridade, você estender a mão e abençoar, vamos descomplicar esse negócio, o que Jesus autorizou, eu vou fazer mesmo que todo mundo desautorize, aleluia. Isso é libertação, meus irmãos, isso é liberação da igreja do Senhor Jesus. O pessoal está doente, é sábado, não pode curar. Jesus, não pode não? Oh, você está curado, pode ir embora, pega a cama e sai andando. Mas sábado é dia de curar, sábado é dia... eu nem vi o calendário, que dia era, que hora era, se era domingo, segunda, se era carnaval, quarta-feira de cinza. Receba a tua bênção e vai na fé. O Senhor Jesus autorizou uma caminhada de misericórdia, autorizou o amor, autorizou valores que o mundo joga pela janela, autorizou a oração intercessória. Irmãos, aquilo que o Senhor Jesus autorizou, se agarra nisso. Que o Senhor Jesus disse para o pai com a filha morta: não temas, crê somente. Todo mundo dizendo uma coisa: não temas, crê somente. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. É a palavra do Senhor Jesus. Se agarra nisso, Ele autorizou isso, meu irmão. Agora você se agarra na palavra de Deus, ou você se agarra no que o mundo está dizendo, que não vai funcionar, que não vai dar certo, que nós não vamos conseguir. Segura na mão de Deus, como a música antiga, né? E vai. Está autorizado pelo Senhor. Está autorizado por Deus. Eu fiquei maravilhado com essas coisas, meus irmãos. O Senhor autorizou o perdão, a fé, o amor, a renúncia, fazer obras maiores do que Ele, amar o inimigo, andar a segunda milha, ir mais adiante, a superar as situações, a entrega, a busca, ao clamor, ao choro, ao sacrifício, o compromisso, a honrar, a receber e restaurar, a dar a segunda chance, a perseverar, e por aí vai a lista. Mulher samaritana experimentou os valores de Jesus completamente diferente dos valores que eram praticados na sua época. A mulher adúltera, o bom samaritano, o leproso, um enfermo, um morto que Jesus toca, todos os atos de Jesus vieram autenticando e autorizando a bênção, a vitória, a graça sobre a vida das pessoas. Eu quero andar com você numa vida, num cristianismo, num evangelho que tem valores autorizados por Jesus. Quero andar dessa forma.